Olá, meu nome é Rick. Hoje eu sou o convidado do Curta Vídeo aqui na TVE e eu vou mostrar alguns trabalhos que eu realizei ao longo desses anos e espero que vocês gostem. Eu sou natural de São Mateus e a minha vida com o contato com o audiovisual, eu acho que deu desde cedo assistindo a filmes, muito tempo na TV, ficava na frente da TV assistindo programas. Isso gerava aquela curiosidade de saber como aquilo tudo era feito. E aí um dia, quando eu tinha 15 anos, numa aula de biologia, a professora pediu para fazer um trabalho sobre os dinossauros. E eu lembro que eu tinha uma fita dos dinossauros na minha casa, assim. E nessa época eu trabalhava com a minha mãe fazendo a transferência de VHS para DVD. Então eu já tinha um know-how de como cortar, de como editar, e eu quis fazer isso nesse trabalho, um trabalho escolar. Então eu peguei todo esse documentário de 1 hora, compilei ele em mais ou menos uns 4 minutos e utilizei uma música bem dramática para tentar contar a história desde o nascimento dos dinossauros até a sua extinção, né? E apresentei ele na aula e todo mundo gostou. E aí um amigo meu colocou esse vídeo no YouTube, assim, avulso, para ele poder acessar em vários locais, né? E hoje em dia esse curta tem mais de 4 milhões de visualizações, tem comentários em russo, em alemão, em inglês, de pessoas que são professores e que utilizavam do vídeo para ensinar sobre os dinossauros, né? Sobre a vida, de uma forma mais descontraída, né? Sem ser com muita leitura e tal. Ele ainda está no ar, nesse canal de um amigo meu, Jonas Borba. E acho que dá para colocar ele também, né? Para o pessoal assistir. E a partir desse momento foi quando eu percebi que eu tinha uma facilidade para entender o que é um corte, o que é uma construção de narrativa. Mas nem tudo são flores, né? Então a gente tem que fazer, às vezes, seguir outros tipos de caminho. Com 18 anos eu passei em Engenharia da Computação na UFES, fiquei 4 anos, mas também desisti porque eu sempre quis trabalhar com cinema. Acabei desistindo também da faculdade, acabei passando também na Federal do Maranhão, em algumas outras, mas também desisti. Até que eu cheguei e disse para mim mesmo que eu ia trabalhar com cinema, independente do que fosse, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. O que eu queria era fazer filme. E aí eu voltei para casa, depois do Maranhão, e soube do Festival de Vitória, né? E aí eu acabei escrevendo um curta, submeti ao festival e acabei ganhando para eu poder realizar finalmente o meu primeiro filme, né? Foi o início para eu sentir aquela adrenalina, entender todo o processo, porque eu acho que a arte ela é crescimento, né? A gente nunca está pronto, é por isso que a gente sempre tem um senso crítico muito grande em cima de tudo que a gente faz. Depois disso eu comecei a exercitar outras coisas até para eu conhecer que tipo de narrativa que eu gosto, que tipo de narrativa eu consigo criar. Então depois daquilo eu fiz aquele curta, o Nugachonen, que eu tentei utilizar uma narrativa sem linguagem, então ele é um curta sem fala, né? E através do storytelling eu tento fazer o espectador entender o que está se acontecendo. Depois disso fiz muitos videoclipes, fiz 3 videoclipes para a banda Johnny Go, que é daqui do estado também. Fiz alguns trabalhos de edição de evento e tal, alguns casamentos, mas o meu foco sempre foi o cinema. Até que um dia eu decidi fazer um longa
sem um centavo no bolso, assim. Resolvi fazer um longa. E a ideia partiu de um projeto que eu tinha com um amigo meu fotógrafo, Carlyle Campos, lá de São Mateus. A gente tinha um projeto 360, que a gente colocava pessoas para falar de frente à câmera durante 360 segundos, daria 6 minutos. E a gente queria que essas pessoas falassem o que elas quisessem, sem necessariamente uma entrevista ou uma direção. Era só para ela dizer o que ela quer dizer para o mundo ou para qualquer coisa, assim. E aí a gente fez o nosso primeiro projeto com um morador de rua, que era o Jamaica, que esse vídeo repercutiu lá na cidade e tal, porque as pessoas reconheciam ele na rua e viam ele no YouTube. E por ele ser morador de rua, né, as pessoas acabavam passando por ele e tal. E esse foi o princípio da ideia de se fazer o meu longa, assim. Eu queria fazer um longa que contasse a história de um morador de rua. Exatamente porque em cidade pequena, parece que as pessoas que moram na rua sempre moraram na rua, né? Então a ideia do meu filme foi partir disso, assim, dessa questão. O que faz uma pessoa viver a vida que talvez você não suportaria viver. Então, partindo desse suposto, eu fiquei escrevendo o roteiro durante um ano, porque eu queria amarrar bem a história, eu queria que ela ficasse bem entendida. Eu não queria que ela deixasse pontas soltas para que as pessoas não se aprofundassem no personagem. Eu queria que a pessoa que estivesse assistindo realmente se questionasse sobre a vida do próximo mendigo que ela vê na rua, sabe? E não taxasse ele de cracudo, bêbado ou aquilo. Eu queria que as pessoas olhassem o mendigo como um ser humano também, né? Que talvez a única diferença entre eu e você é que você, eu e o mendigo, no caso, é que a gente dorme seguro, a gente dorme com conforto, a gente dorme no lugar onde a gente se sente protegido. Mas todos nós ainda somos pessoas, todos nós temos sonhos, pensamentos, e por isso que se chama Sonhos Invisíveis. Depois do filme, ele ainda está no processo de finalização, na mixagem do áudio. Como não havia verba, ele demorou muito para ser feito, porque, querendo ou não, o cinema é uma arte cara. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de tempo, ele precisa de pessoas. E como eu fiz ele meio que sozinho, mas não sozinho, né? Tinha amigos, tinha pessoas envolvidas que queriam ver o projeto concluído, demorou aí mais ou menos 3 anos para ele ficar finalizado, e aí falta só a mixagem de áudio para a gente poder distribuir em alguns festivais e quem sabe uma distribuição maior. E depois desse processo o feedback foi muito interessante, porque a gente utilizou Conceição da Barra como cenário e também utilizou Monte Santo. A gente escolheu Monte Santo exatamente porque ela já foi cenário de um filme, né? Deus, Diabo na Terra do Sol. E então a gente tentou também fazer essas homenagens, né, a filmes que foram para a cidade pequena, que influenciaram as pessoas dessa cidade. Que eu acho que o cinema é isso também, né? Não é só fazer um produto, é você levar uma experiência para quem está ali. Quando se tem uma ideia, a gente não pode ver limite no dinheiro para tentar realizar, né? A gente tem que fazer ela acontecer o mais simples possível para que mais pessoas se sintam atraídas e acolhidas para que também realizem os seus próprios trabalhos, né?